polêmica já está instaurada em relação ao preço do biometano. A gente tem que gerar expectativas. A gente, como profissional do setor, seja você, Ricardo, ou as outras pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, a gente carrega uma responsabilidade muito grande. Como você falou, a primeira onda talvez não foi tão exitosa como se esperava, mas vale como aprendizado. Sim. E assim, a gente tem que administrar essas expectativas. E aí, quando você olha a expectativa do mercado, a expectativa do mercado é ter um gás verde com baixa emissão, renovável, para reduzir a sua pegada de carbono, para atingir as suas metas de performance ESG e contribuir para um mundo mais sustentável, pagando igual ou menos que o gás natural pela molécula. Sejam bem-vindos ao Papo com Profissionais do Biogás. Esse é um quadro onde eu trago alguém especial para falar sobre negócio, investimento, trajetória profissional, para te inspirar e encorajar a entrar nesse mundo de negócios de biogás e biometano. Tem alguém especial aqui, é um especialista no mercado de gás, mas também de biogás e CEO da Gás Orgânico. Giovanni, seja muito bem-vindo ao Papo com Profissionais do Biogás, do Dr. Biogás. Obrigado, prazer estar aqui com você. Ficou a seu dispor e ao dos ouvintes também. Eu lembro a primeira vez que eu te conheci, se você associou de uma empresa chamada Gás Orgânico. Eu falei assim, cara, que nome genial. Adorei, né? Eu acho que ali a gente já criou uma sinergia muito boa. Giovanni, para quem está nos ouvindo, quem é o Giovanni? Qual que é o do background? Como é que você se conecta nesse mercado de gás? E como é que você se conecta nesse mercado de biogás, biometano, mais especificamente? Conta um pouquinho para nós quem que é o Giovanni. Legal. Né? Do jeito que a gente combinou aqui, a ideia é fazer um papo bem descontraído mesmo. O insight da gás orgânica, a gente pode até começar por ela, porque antes de falar de Giovanni, o gás orgânico ele tem um significado que envolve muito da minha história. Então, acho que vai ser legal a gente falar um pouquinho do gás orgânico. Né? Sempre tive bons amigos na área de ESG, também de agricultura orgânica. Né? Tem um colega do Ministério da Agricultura que desenvolveu a marca produtos orgânicos. Então, tem uma relação com o orgânico muito próxima. Né? E essa relação de amizade com o Jorge, que foi a pessoa que me inspirou aí um pouco para a marca e tudo mais, vem dessa pegada de, ok, a gente tem como trabalhar as coisas de uma forma orgânica. Né? E aí já vem o gancho um pouquinho da marca. O gás orgânico, ela traz na sua marca uma transição, né? E a ideia de transição é a transição suave entre um estágio e outro estágio. Eu acho que essa transição ela cai como uma luva para o meu momento de carreira, né? Para a posição que eu estou atuando hoje como CEO da empresa de consultoria e desenvolvimento de negócios, e traz essa ideia de, tem um mundo do gás natural, onde eu tive o privilégio de acompanhar uma história de crescimento que ainda não parou, né, que é desenvolvimento do mercado de gás, estrutura de redes, distribuição de gás, descarbonização da matriz, por trocar Diria que o energéticos desafio fósseis, começou. poluentes. Então, só aí há 20 anos atrás a gente começou essa jornada de ter uma matriz mais limpa através do gás natural. Né? Sou engenheiro de formação, então trabalhei, me formei como engenheiro de produção civil na Universidade Federal de Santa Catarina, e daí explica um pouco o sotaque aqui meio parecido com o Guga Kirk, ou algo parecido. Às vezes a gente, apesar de ter passado 10 anos fora de Florianópolis, denota muito a minha origem aqui, né? Eu sou natural de Florianópolis, e esse orgulho de ser catarinense, né? De viver aqui, sempre carregou muito, e acho que o Guga, além de ser um ídolo, assim, é uma pessoa que eu tenho muita admiração. Então, a Gás Orgânico, se a gente olhar lá no passado, o estado de Santa Catarina ele tem muita produção agrícola, e lembro muito das fazendas, a região onde meus avós cresceram e tinha negócios, enfim, você tinha muita suinocultura. E muito problema também de dejeto em rio,
ainda, até hoje a gente ainda tem alguns problemas para resolver em relação a isso. E, poxa, cara, eu sempre pensei muito que pelo Estado, pelo potencial e principalmente pela necessidade de dar um tratamento em resíduos, toda essa cultura que hoje chama ESG, era uma preocupação que eu tinha lá atrás, mesmo antes de entrar na universidade. Né? Você tinha uma preocupação com poluição, meio ambiente, com toda a estrutura. Então, essa filosofia de ser uma destinação mais adequada para os resíduos é o que veio bem das origens. E assim que eu me formei em engenharia, em seguida comecei a entrar, estudar, trabalhar, efetivamente no mercado de gás natural, e foram 20 anos de uma carreira focada e totalmente relacionada à descarbonização na prática. Né? Fornos a carvão das cerâmicas, a gente acompanhou a troca e todo o estímulo da matriz de energia em Santa Catarina, migrar para o gás natural, pelo menos na parte do litoral. Então, o Giovanni, né, nessa trajetória, eu considero uma pessoa preocupada com o meio ambiente, com ações ESG desde o início, e que atuou no mercado de gás com o papel de planejar uma nova indústria e pensar nessa indústria como uma indústria de transição efetivamente, né, até a gente chegar no biogás, que é o momento que eu vivo hoje, biogás e biometano, trabalhando sempre essa transição, né, entre a gente precisa de uma transição, mas essa transição ela tem que ser segura, e eu acho que esse é um pouco da mensagem, assim. Então, sou esportista por natureza, gosto muito de praticar esportes, tenho algumas paixões aí no esporte, a gente pode voltar a falar um pouquinho delas mais adiante, e essa experiência no gás natural tem me ajudado muito para desenvolver os projetos, né, na linha de biogás e biometano, né, seja para gerar energia ou para entrar e ser compatível com o gás natural. Então, a gente está trabalhando nesse caminho, assim, aproveitando todo esse know-how. Como é que esse setor de gás, ele olha para o biogás, ou olhava para o biogás, biometano, você 20 anos inserido nele, o biogás teve, eu costumo dizer que a gente está vivendo a segunda onda do biogás, né, é uma onda mais profissional, assim pode-se dizer. Como é que esse setor olhava para esse gás orgânico? É interessante você falar da questão das ondas, né, você tem alguns momentos e eles mudam conforme o cenário, e os cenários mudam também. Então, a gente, como você falou, o primeiro momento do biogás, acho que ele ficou muito vocacionado para a geração de energia, né? A gente tem, até hoje, projetos muito interessantes, viáveis, com aproveitamento do biogás para geração de energia, mas talvez o timing desses projetos não estava adequado, ou a tecnologia não estava adequada à época. A gente teve um passado em que ainda se tem desconfiança em relação às soluções por conta vamos dizer assim, desse experimento, vamos dizer assim, dessa primeira onda. Você teve um boom aí de biodigestores, teve todo uma expectativa em relação Os ao projetos de biogás, MDL também, né? de incentivos, enfim, e o mercado de gás natural ele ainda estava muito incipiente, né, para tentar um aproveitamento para biometano, por exemplo. Então, se a gente olhar aí há 15 anos atrás, 10 anos atrás, você tinha um mercado de gás ainda em desenvolvimento, e esse desenvolvimento ainda vou levar até hoje, porque tem muitas regiões do interior do país ainda que são carentes de infraestrutura. Então, cara, a gente está vivendo um momento que necessita uma expansão de gás natural, né? E isso há 2 décadas, uma década atrás, era ainda mais difícil de ter infraestrutura para aproveitar, de certa forma, o potencial do biogás. Então, os projetos acabavam ficando muito vocacionados para a geração de energia, muitos deles isolados, então você tinha uma ineficiência até. Então, frustrou bastante gente, né, nessa época. Algo que é um cenário que a gente não está vendo agora, porque agora, de certa forma, a infraestrutura para o setor elétrico melhorou bastante,
A gente tem regiões aí cobertas por cooperativas mesmo se estruturaram muito para receber essa geração distribuída, então é um negócio positivo. E as distribuidoras de gás estão ávidos por ter projetos de biometano inclusos nas suas redes. Então, a indústria do gás natural, ela pode ser separada em, classicamente, ela tem produção, transporte, produção, estocagem, transporte e distribuição e consumo. Ela ainda está naquele momento de expectativa em relação a esse potencial de biometano oriundo do biogás aí que está por vir e está se desenvolvendo para poder aproveitar esse mercado. Uma das ações da Gás Orgânico, e é o que eu tenho defendido muito aí nos fóruns e na ação em consultoria, é que as empresas de gás elas têm que estar até um passo à frente, né? Se estruturando para fazer redes no interior, né? Redes estruturantes em que o aproveitamento do biometano longe da rede tradicional já possa ser efetivado imediatamente. Então, você cria uma cadeia que vai permitir esse uso do biometano. E a gente está na expectativa também de que você tenha um aproveitamento de biometano para desenvolvimento de frotas de veículos, seja veículos leves, principalmente veículos pesados. A gente pode também dar uma pincelada mais à frente. Então, são momentos e oportunidades aí para o uso do biogás. Não existe fórmula mágica. Você vai, para cada projeto, você tem uma solução, uma configuração, um porte. E a gente está trabalhando com essa filosofia. Acabo falando muito do biometano por conta da similaridade com o gás natural, né, pela toda a sua característica. Mas ainda tem bastante espaço para o biogás para a geração de energia também, né? Geração, cogeração, aproveitamento térmico para fazendas. Então, tem bastante coisa que o mercado tende a se desenvolver a partir de agora. A gente está vivendo aí um momento, essa onda ela está muito, muito mais robusta, vamos dizer assim. A expectativa é grande e a gente tem trabalhado nesses projetos de uma forma bem proativa. E quando que o biometano chega na tua vida profissional, Giovanni? Após uma jornada no mundo do gás natural, né? Eu trabalhei aí entre distribuidoras em Santa Catarina, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Ceará, ou atuando ou como conselheiro fiscal ou como C-level das empresas. O biometano e biogás eram sempre com base em expectativas, né? A gente estudou alguns projetos para viabilizar em diversos estados. O caso mais emblemático foi no estado do Ceará, com um projeto lá em Fortaleza, em Calcaia, né, que tem uma produção firme aí de biometano conectada na rede de gás natural já desde 2017, com um volume robusto aí na casa de 100 mil metros cúbicos por dia. Então, a gente acompanhou enquanto conselheiro fiscal o nascimento do projeto. Eu confesso que eu tinha esperança que, na época, que surgissem muitos outros na sequência, e acabou dando um certo delay. Mas esse delay é bom, porque avança aí na curva de aprendizado. O que você acha que pode ser desculpa interromper, mas tranquilo. o que você acha que é uma dificuldade nesse processo de barreira entre nascer novos projetos de biometano e as concessionárias? Porque eu imagino que tem Legal. uma barreira por A gente pode fazer uma fala aqui, um bloco específico para trabalhar essas barreiras. É algo que é desafiador para mim no momento. Mas deixa eu concluir a minha resposta para você, como é que o biogás e o biometano chegou na minha vida. E após esse mundo de distribuidora, de distribuição de gás, de mercado de gás, de entendimento sobre todo o setor, eu tive uma oportunidade de trabalhar na empresa de geração de energia, que era o Grupo E-Brasil, né, que desenvolveu importantes projetos na área de segurança energética. Isso é interessante, mesmo lá no nascimento, lá na época das térmicas emergenciais, nos anos 2004, por ali, ele foi precursor em projetos de segurança energética, com térmicas a diesel e óleo, né, lamentavelmente, à época.
e um dos projetos que a gente tinha era fazer a migração dessas térmicas para gás natural. Esse projeto ainda está em andamento, ainda, né, na expectativa aí de novos leilões. E também o Grupo E-Brasil, ele tinha participação de 50% no maior projeto de geração térmica a partir de gás natural da América Latina, que era o projeto da Celso e das Centrais Elétricas de Pernambuco, que hoje foi vendido para a Eneva. Então, essa experiência de atuar na geração de energia me despertou vários insights. Entre eles, na recente crise hídrica que a gente viveu ali em 2021, o país teve uma deficiência energética por um triz, a gente não ficou com apagão, foi muito sério, assim, foi muito risco, surgindo projetos com biogás, como térmicas emergenciais, como projetos paravam em pé pela condição emergencial, e inclusive térmicas a biometano. Então, estudando esses projetos, unindo a preocupação lá na origem, lá com destinação de resíduos, aproveitamento de biometano e gás natural de forma combinada e geração de energia elétrica a partir do biometano e do biogás, é que nasce a gás orgânico enquanto conceito. Então, a gente acabei unindo as minhas habilidades ao longo do tempo e formando a gás orgânico. Então, ela vem daí a expectativa e a possibilidade de trabalhar essa oportunidade de algo novo, né, que é o mundo do biometano integrado ao gás natural. Mundo novo para a gente, né? A Europa já faz isso há um bom tempo, já tem essa expertise. Mas, como você sabe bem, aí, essa questão de tropicalização não é fácil. A gente tem que fazer muitas adaptações para a nossa realidade para poder aproveitar esse insight, né? E você sabe muito bem aí com os seus projetos do Jeff e tudo mais que a gente acompanha aí, né, cara? Não é simplesmente copiar um modelo que está lá fora e trazer para cá, né, cara? Não é assim que funciona, né? Interessante, interessante. Então você acaba construindo o conceito e a gás orgânico com base em todas essas oportunidades, conexões, demandas que você viu entre o mercado tradicional e o mercado de gás, e entende que, corrija se eu estou errado, existe uma oportunidade de você conectar o mercado de gás com o mercado do biogás, do biometano, atendendo essas demandas que estão deslocadas dessas malhas de gás que nós temos hoje no Brasil. Perfeito. Seja para distribuição, né, propriamente dito, ou para alternativas de logísticas diferentes. Hoje você tem soluções aí de small scale, de utilização de sistemas comprimidos para transporte de biometano, de liquefação do biometano para atingir grandes distâncias. Enfim, você tem todo um universo de interações entre o mundo aí do gás e energia, em que o biogás e o biometano eles podem e devem ser inseridos. Avaliando os benefícios de se trabalhar de forma integrada. Eu acho que esse é o grande diferencial da gás orgânico, ter essa vivência dos dois mundos, né? E colocar isso em prol do desenvolvimento de negócios de biogás e biometano. Acho que esse é o que a gente tem feito de melhor aí nessa jornada. São 1 ano e meio ainda de empresa, a gente é empresa jovem, mas que carrega bastante coisa em seu DNA, né? Todo esse know-how do mundo do gás, e que é importante para quem está atuando no biometano ou no biogás, ter essa visão sistêmica. Então, essa visão sistêmica é algo que a gente está inserindo no mercado aí, em forma de contribuição para desenvolver o mercado de gás. Tá. Então, voltando lá para a pergunta era isso que eu ia te falar, né? Eu queria te perguntar como é que você conecta esses dois mundos, mas antes de perguntar como é que você conecta esses dois mundos, qual que é a barreira que você vê em grandes projetos que nem aquele do Nordeste, conectados com companhias de gás? Qual que é a barreira? O que aconteceu? O que acontece que mais projetos daqueles, como aquele, não saem do papel ou tem dificuldade de sair do papel? Bom, dá para separar em vários. Essa pergunta a gente pode fazer um podcast só dela. Tranquilamente. Mas eu também em benefício dos meus clientes, eu também não posso abrir todas as barreiras aqui. Então,
vamos dar alguns spoilers aqui, a gente depois procura no privado aí que a gente conversa, não tô brincando. Então a ideia, assim, se fosse fácil, já estava cheio de projetos, né? Então essa primeira pode ser, é algo complexo, né? Você trabalhar com biometano, com as inúmeras composições, variações do biogás, até chegar na parte de biometano, você já tem uma variação bem longa aí de possibilidades, né? A depender do substrato, a depender da forma de tecnologia que você vai utilizar. E aí você que é o doutor biogás, eu não me atrevo nem a falar de bactéria, de colônia, de produção de gás, de condições ideais de produção de gás. Então, tem toda uma complexidade de origem, né? Você, tipo, a falar dos aterros, você tem toda uma complexidade de produção propriamente do gás, do biogás, como é que ele faz chegar até a estação de purificação. Então, se usa forçado, se não usa, se vai para gravidade, enfim, tem uma inúmera possibilidade e as condições de contorno de entrada para o biogás são muito grandes. Isso já, por si só, ele acaba sendo uma certa barreira, porque a depender da solução, você vai ter menos ou mais investimento para poder fazer o aproveitamento correto para trabalhar com biometano. Esse é uma barreira de entrada bem, bem relevante. A segunda barreira de entrada é a questão da purificação em si. A gente olhar para trás, muita experiência, muito experimento em relação a elemento filtrante, em pequena escala. Isso, a primeira vez que eu vi um filtro, era uma tubulação recheada de Bombril, né? Então, olha, é um elemento eficiente, mas não fazia muito sentido, né? Mas, assim, essa tecnologia tem avançado com as poliamidas, com as membranas, então tem toda a própria criogenia, então, a complexidade de soluções para tratamento e purificação do biogás para biometano, chamado upgrade, ele exige também uma ciência, uma tecnologia bem elaborada. A gente, para grandes projetos, ele ainda mais. Você tem que ter uma qualidade do gás certificada, e aí, dessa barreira tecnológica, primeiro a gente é na produção do gás, a segunda é a barreira do biogás, a segunda é a barreira tecnológica de purificação, e ela se mistura um pouco com os requisitos regulatórios para te fazer o aproveitamento, né, transformar e efetivamente fazer o upgrade de biogás para biometano pela regulação vigente. Então, essa é uma barreira substancial. Não estou fazendo crítica, porque eu acho que o agente regulador ele visa, e eu acho que é importante, visa a segurança, visa a qualidade. Né? Isso, ele visa algo fair, né? Então a gente está trabalhando com um produto renovável, uma série de benefícios, e se a gente não fizer o trabalho de casa, de purificação, e entregar um produto que não corra riscos em sua utilização, ou para ambiental, ou para quem opera, ou para a vizinhança, enfim, não faz sentido. Se for ver, o agente regulador regula a produção, né? Ou seja, quando a gente fala em regular algo, vai regular um som, vai regular um carro, é você afinar o ponto desse instrumento. Então, quando ele está olhando para o biometano, ele está afinando. E a gente pode abrir a nossa conversa aqui, a gente pode abrir assim a nossa discussão, alguns pontos polêmicos, né? Primeiro se efetivamente a agência reguladora não está sendo restritiva demais em relação à qualidade. Muitas vezes o biometano ele tem sua composição de metano maior que o gás natural, em alguns casos, quando a gente olhar o norte do país, por exemplo. Então, tem algumas coisas que, tipo, em relação às normativas, ela tem um caráter restritivo. E eu acho que é o momento de discutir isso, mas de forma séria. A ANP tem feito agora um movimento de revisão relativa à qualidade do gás, tem se colocado predisposta para discutir isso. Acho que isso é um fator relevante. A gente já teve reuniões com o pessoal da ANP justamente para discutir esses parâmetros, essa consideração
em relação à especificidade do biometano. Então, estamos vivendo um momento de bastante expectativa do mercado em relação a um possível, vamos dizer assim, uma revisão das normas, e eu espero que mantendo os padrões de segurança. Então, isso que a gente gostaria que se chegue numa forma técnica, e aí acho que discussão não pode ser diferente, não pode ser política, é discussão técnica em relação à composição química do gás e como você pode minimizar os riscos na sua produção. Então, esse também é uma barreira, né? Se a gente olhar aí, que a gente comentou até agora, a gente tem a barreira da produção, você tem a barreira da purificação, tecnologias para purificação, você tem a barreira de entrada em relação à qualidade do produto, né, para se atingir o padrão de qualidade e requisito da ANP. E eu acho que a outra barreira, ela está relacionada ao entendimento, e aí é um outro aspecto que a gente acaba trabalhando aqui na Gás Orgânico, que é o que o mercado de gás deve entender de biogás e biometano para poder otimizar, aproveitar esse potencial. Então, assim, seguidamente a gente tem feito reuniões, palestras, está no escopo de prestação de serviços também, trazer as agências reguladoras para a mesa, as distribuidoras de gás, transportadoras de gás, para entender como se dá o mundo do biogás, do biometano, e identificar efetivamente qual é esse potencial, né? A Biogás chegou no número lá de 120 milhões de metros cúbicos por dia de mercado potencial, considerando toda a abrangência, com um grande número em que tudo seria aproveitado. Esse número ele é sobrevalorizado. Mas se você pensar que 10% desse potencial já é um número gigantesco, teremos 12 milhões de metros cúbicos de gás disponíveis aí até 2050, é algo para se pensar enquanto relevância na matriz energética. Então, esse é um ponto que a Gás Orgânico tem participado de vários fóruns de discussão sobre isso, e esse gancho aí de barreira, de entendimento, é algo que está sendo quebrado. Eu acho que a aproximação dos agentes e essa busca por informação, busca por soluções conjuntas, tem surtido efeito. Então, foi anunciado agora no Pernambuco, Santa Catarina abriu chamada, Paraná abriu chamada, então, as chamadas públicas, Rio Grande do Sul também. Então, assim, tem um movimento muito positivo, Bahia, está todo mundo buscando essa aproximação. Então, acho que, em consideração às barreiras, está muito bem servido de barreiras, mas em todas elas tem ações que estão sendo desenvolvidas, tem bastante gente séria trabalhando em cada uma delas, né, tanto na produção de gás, quanto na avaliação das tecnologias de purificação upgrade, como no aspecto regulatório e de qualidade do gás, e nos canais de distribuição desse gás, seja ele rodoviário ou dutoviário. Tem uma condição favorável agora, né? Então, essa condição favorável, Ricardo, permite que pessoas como a gente possam estar conversando, batendo esse papo. Por isso foi tão legal quando a gente começou a conversar, porque existe já, não é algo novo o biogás e o biometano, assim como não é algo novo o gás natural, mas as coisas juntas é algo relativamente muito novo, né? Então a gente tá operando essa sinergia de uma forma bem interessante. E de novo, né, nesse contexto, você tem a atuação também de geração de energia, né, e cogeração, projetos importantíssimos, que estão flutuando dentro dessa discussão. Você também pode cogerar, você também pode gerar com gás natural. Então, assim, é um mercado factível, um mercado que existe, e com toda a segurança energética que ele requer. Então, a gente está dentro de um contexto bem favorável, assim, essa é a minha percepção em relação a isso. Legal. Você trouxe 4 barreiras.
Complexidade na origem de produção, entendo perfeitamente, os grandes geradores hoje no Brasil são os aterros sanitários e têm suas complexidades, a gente já falou disso aqui no canal com outras pessoas. Complexidade na purificação do biometano, a história da evolução das tecnologias de biometano é algo sensacional, mas a gente vê um profissionalismo do mercado. Estava conversando hoje mesmo com um grupo de empresas e eles perguntaram para mim assim, como é que você vê esse mercado de biometano, Ricardo? Eu falei assim, eu vejo que ele é uma tendência muito forte. A gente acabou de ver uma aliança estratégica entre a ZEG e a Greenlane para produzir equipamentos de biometano no Brasil, da principal empresa de produção de biorefinarias do mundo, né? Então, o mercado está se amadurecendo, né? As tecnologias estão se amadurecendo. Agora, requisitos regulatórios, um tanto quanto polêmico, quanto você comentou, né? E o ponto que eu mais fiquei curioso, Giovanni, e aqui me gerou dois pontos de reflexão, tá? Que eu queria trazer para você. Que você falou do distanciamento dos agentes quanto à realidade do gás natural e biometano. Você acha que a abertura do mercado do gás ele é uma ferramenta para fazer essa aproximação? Bom, lembrando, né, quando a gente fala de legislação e regulação, no caso do gás, ele tem uma diferença em relação ao mercado de energia, por exemplo. Então, o principal dela, pelo artigo 25 da Constituição, é a atribuição das distribuidoras, a atribuição dos estados gerir o serviço de gás canalizado e toda a sua estrutura. Então, essa diferenciação, ela cria alguns divisores de águas, e a regulação é essa. Então, às vezes, você tem todo um arcabouço regulatório para a produção de gás, produção de biometano, que está dentro de uma esfera federal, e você entra para um estado, para a regulação estadual, onde as agências reguladoras estaduais têm as atribuições de distribuir esse biometano, né, quando a gente fala, e muitas vezes você tem algumas pontos de interferência entre um e outro. Então, se olhar um pouco essa dinâmica, ela tem evoluído, né, e tem aspectos da produção que estão vinculados à ANP, que eu comentei há pouco, que estão em discussão diretamente, quantificados na qualidade do gás. Acho que esse é o principal ponto, ou na qualidade do gás, ou na fabricação do biocombustível. Né? São dois regulamentos distintos, em que os projetos têm que ser submetidos para poder receber todas as autorizações devidas. E depois, né, você tem um arcabouço regulatório para permitir essa integração. Então, alguns estados já tiveram um avanço substancial nos seus regulamentos estaduais. São Paulo, acho que é o case que teve mais discussão até sobre o arcabouço regulatório sobre o biometano, sobre distribuição, injeção na rede, figura do comercializador, o consumidor livre, ávido por acessar essa molécula de biometano. Então, as condições em alguns estados estão bem especificadas, vamos dizer São assim. Paulo, inclusive, é o único estado que tem uma rede dedicada a biometano, né? Exato. É um case, por isso que eu comentei logo no início, a gente está vivendo uma época, você falou da onda lá, essa segunda onda, com muita robustez. A gente tem um momento muito favorável. Né? Toda a infraestrutura para escoamento desse gás é atribuição ou da distribuidora de gás, local de gás canalizado, né, as distribuidoras de gás, ou você entra para um outro viés, que é a distribuição por small scale e por GNC e GNL, que eu comentei, que é a opção de você acessar outras áreas através de transporte rodoviário. Mas o entendimento quando se tem rede, praticamente se não conversa sobre qualquer outro transporte que não seja dutoviário, porque assim faz todo sentido. Você não tem estoque, você tem toda uma malha integrada. Então, o que se imagina no futuro e o que já é realidade em outros países, mas que avançaram mais na infraestrutura do gás, se ter malhas tão densas em que a molécula ela fica circulando ali e você não sabe
se é biometano, se é gás natural, se é hidrogênio verde em sua proporção menor. Então, vai estar tudo integrado. Então, essa integração é algo que eu tenho falado bastante, que é algo que já está acontecendo. Então, voltando para a barreira de comunicação, como falei, né, esse momento é um momento especial em relação a isso também, né? As pessoas estão discutindo. Foi criado um grupo entre a Biogás e a Abgás, que é a Associação Brasileira do Gás Natural, e a Associação Brasileira de Biogás, para fazerem estudos conjuntos, para se entenderem. Então, assim, é algo que já demonstra um passo importante, né? Uma Que maturidade entre esses agentes de sentar e dialogar. isso, então, de certa forma, essa barreira ela também está caminhando. Então, a gente olhar assim que esse entendimento do setor, essas duas últimas, né? Você tem o arcabouço regulatório que está sendo discutido, então tem audiências públicas, tem definição dos contratos de uso do sistema de distribuição, esse reflexo da abertura de mercado e essa ânsia por um novo mercado de gás é algo que é real, está acontecendo. E é um momento muito propício para os projetos de biometano também. Esse conjunto de coisas, de barreiras e, ao mesmo tempo, oportunidades, é onde a gente tem trabalhado. Né? Assim, é bem nessas interfaces aqui de comunicação, de regulação, de aproveitamento do gás, de precificação. Outra coisa que a gente pode trazer aqui para a nossa discussão sem querer polemizar, mas já polemizando, porque a polêmica já está instaurada em relação ao preço do biometano. A gente tem que gerar expectativas. A gente, como profissional do setor, seja você, Ricardo, ou as outras pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, a gente carrega uma responsabilidade muito grande. Como você falou, a primeira onda talvez não foi tão exitosa como se esperava, mas vale como aprendizado. Sim. E assim, a gente tem que administrar essas expectativas. E aí, quando você olha a expectativa do mercado, a expectativa do mercado é ter um gás verde com baixa emissão, renovável, para reduzir a sua pegada de carbono, para atingir as suas metas de performance ESG e contribuir para um mundo mais sustentável, pagando igual ou menos que o gás natural pela molécula. Isso que eu ia te perguntar. Então, essa é a expectativa do usuário. E legítima, ninguém tá questionando isso, mas, assim, legítima pelo ponto de vista de business. Mas a polêmica está justamente nisso. Opa, seria perfeito se a gente tivesse esse gás para todos nessa condição. Mas uma das teorias de economia, eu sou engenheiro de produção, adoro a pasta de economia também, é oferta e demanda, né? Então, assim, você tem um momento em que, ok, essa é a expectativa, mas na prática, o que o pessoal tem olhado é que você não tem ainda um mercado de biometano suficiente para atender toda essa expectativa. Então, por si só, isso já agrega um valor para a molécula. Mas esse valor ele também está sendo precificado. Esse é um grande ponto para a gente discutir aqui e perceber o que eu, enquanto produtor de biometano, estou agregando, né, na matriz ambiental, né, nas políticas de ESG, e como eu posso precificar esse atributo ambiental. E a discussão e a polêmica que envolve consumidores, distribuidoras, produtores de biometano, está justamente nesse ínter de dizer, ok, quanto vale esse prêmio ambiental? Né? Quanto isso é precificado? A molécula, a gente já tem uma referência. A molécula, ela pode ser indexada ou não, mas ela, em síntese, ela é metano, é gás natural. A gente já tem uma referência. Sim. Agora, prêmio, né, por ser verde, renovável, é algo que não está precificado ainda. Então, assim, poderia ser uma quinta barreira. Se a gente olhar aí, que a gente já discutiu, acho que
faz sentido ela estar nesse hall de barreiras. Ainda está se discutindo muito essa questão de precificação, que é das disciplinas que a Gás Orgânico tem fornecido para serviços e trabalhos, orientando e trazendo essas referências das mais diversas, né, complementando aí Isso que eu ia te perguntar. o Dentro da Gás mercado. Orgânico, quando vocês olham para essas oportunidades de biometano, para os clientes de vocês consideram a comercialização da molécula para os agentes, para as concessionárias, ou vocês estão olhando para o consumidor final? Porque, obviamente, o preço da molécula tem um valor maior. Você acha que tem espaço no mercado para vender molécula para a concessionária, como teve o projeto que a gente comentou no começo? Tenho andado muito com advogados aí, né, os advogados que me desculpem o trocadilho, mas, tipo, na visão de advogado entra muito na questão dos dependes, né, e eu acho que a gente, às vezes, Uhum. tem que fazer essa contextualização. Quando você faz uma pergunta dessa, é algo que me remete a alguns casos e casos, né? Você Porque tem todo mundo pergunta, né? Qual que é o é, preço do biometano, é, né? Eu você, costumo você tem dizer, casos, você vai ter casos em que poxa, é líquido e certo, você vendeu atributo junto com a molécula. uhum, Né? Então tem casos assim, no extremo, você tem cliente dedicado para utilizar o biometano. Mesmo que a distribuidora faça a distribuição, você conseguiria fazer um back-to-back em relação à molécula. Quando você trabalha com mas um como assim? projeto Você entrega para a companhia e ela entrega para o teu cliente? isso, Quando você fala back to back? não, a Cocal, por exemplo, projeto lá de presidente, ele é nessa pegada, ele entra, tem uma comercialização, mas ele é inserido, a construção da rede é feita pela distribuidora, né? Então, ela tem até uma Tá. participação aqui de agente de distribuição, que, em síntese, o core business da distribuidora é construir e Isso. desenvolver infraestrutura de irrigagem canalizada. Uhum. Né? E aí, dentro nessa possibilidade. E você tem também, eu acho que o interior do país tem algumas oportunidades assim, você tem condição de fazer uma linha dedicada. Você tem um cliente próximo a um produtor agrícola, alguém que tem um resíduo disponível de biogás, você poderia fazer um atendimento direto. E aí, nesse caso, ele já estaria, efetivamente, ele está utilizando um gás renovável, né, fisicamente. É meio que, se a gente olhar um pouquinho por as discussões que estão tendo agora no mercado de energia, com avaliação de AREC, se consegue garantir que a energia que você consome é uma energia renovável ou não. Então, tem alguns pontos, né, em que você está do lado do produtor de energia, e aí seu teu consumo é líquido e certo que ele é 100% renovável, né, mas outros não. Né? Tem algumas regiões do país, por exemplo, que você tem geração de energia a partir de carvão. Então, na prática, você está usando os seus elétrons gerados a partir de carvão, mesmo Uhum. que você compre um atributo de geração renovável em qualquer outro lugar do país. Então, essa discussão em relação à origem do gás e como é que ele fecha dentro dessa rede é algo muito novo. A gente ainda está vivenciando essa expectativa de avaliação de, ok, como é que vai se dar o gás REC? Como é que a gente vai entrar nesse crédito de benefício de atributo ambiental? Então, são algumas dúvidas, assim. É, aí a gente pode já começar a falar um pouquinho para onde a gás orgânico não vai, que é, tipo, comecei a trazer alguns elementos aqui para essa nossa conversa que extrapolam um pouco a atribuição da gás orgânico. Então, Uhum. vamos ver se Cara, vai dar assim, ó, conta agora. antes de você falar o que a gás orgânico não faz, o que não está dentro do teu portfólio, é, você comentou agora de um modelo de negócio, conectando por meio de uma rede de gás, um produtor de biometano, de biogás, com um consumidor de gás. E você trouxe elementos
diferentes modais para distribuir o biometano, né? Gasoduto, comprimido, liquefação. Você tem indicadores ou situações que você acha que um é melhor que o outro, enfim, como é que vocês olham para esse tipo de situação? Quando que você recomenda um, quando que você recomenda o outro? Enfim, tem alguma regra? É difícil a gente pontuar, assim, cara. Eu não gosto muito, porque às vezes, cara, às vezes faz todo sentido se ele quer fazer um volume pequeno. Hoje já tem gente, tipo, China, cara, já estão já com uns compactozinhos, assim, que consegue gerar GNL em área remota. Não sei o quanto isso tipo, é um projeto ou efetivamente é viável economicamente ou não. Essa lógica de tamanho de solução é muito tailor-made, cara, tem que ser para cada caso. Então, assim, tem alguns números cabalísticos, assim, que você rodar com 300 quilômetros de distância com GNC, até essa distância está ok, e 1.000 quilômetros com GNL, por exemplo. Então, são soluções de logística que usam alguns números, assim, tipo, balão, assim. Isso para biometano ou para gás natural ou para qualquer uma das moléculas? Não, virou biometano, você tirou, não tem nitrogênio lá para não atrapalhar a liquefação, ok, você transporta da mesma forma. Entendi. Vira 160 negativo, e aí você comprime 600 vezes o volume da molécula para virar GNL. Então, você tem uma situação. E o Só que, gasoduto estaria nas menores distâncias. na verdade, o gasoduto está na oportunidade da rede, né? Uhum. Você tem que estar com volume suficiente para que faça sentido a distribuidora levar a rede até você. Vou te apertando aqui, Giovanni. Qual que seria um volume significativo hoje para as concessionárias? Cara, a gente visualiza aí, tem várias escalas, né? Mas assim, se a gente pensar aí que um posto de abastecimento de veículos consome 2.000, 2.500 metros cúbicos por dia de GNV, né, em vendas, já pode ser uma boa referência já para quem começa a ter uma produção de biometano nessa escala. Ainda é muito pequeno, né, quando a gente compara, faz uma análise econômico-financeira do investimento necessário para botar de pé pequenos volumes, mas é algo que a gente pode pensar como um futuro, assim, e um futuro próximo. O que tem se viabilizado, assim, com uma estrutura maior, são volumes aí com 30 mil metros cúbicos por dia, 50 mil metros cúbicos por dia, que são volumes já robustos, né? Mas tem muita gente boa estudando esses volumes menores, né? Inclusive de resíduo de cianicultura, por exemplo, né? Que você tem uma escala um pouco menor do que a escala de aterro, e é uma análise de possibilidades, né? Você tem, principalmente para o uso em veicular, você já tem alguns casos bem interessantes de aproveitamento do próprio biometano produzido pelo aterro ou pela fazenda para utilizar os seus veículos de frota ou off-road com biometano. Então, é um mercado que se abre. Por isso que eu comento que essas interfaces ali com o mercado de gás como um todo não se limita à relação com a distribuidora. Esse papel do gás canalizado é da distribuidora. As distribuidoras de gás, elas têm buscado essa conexão, têm trabalhado chamadas públicas para isso, mas o potencial é muito maior. Né? Se eu analisar o potencial de frota, de veículo, de geração de calor, ele literalmente é um mundo aí de oportunidades. Sim. Mas sempre pensando daquela forma, pé no chão, analisando o que se tem de perspectivas de projetos, enfim, sempre fazendo conta, né? Então, não dá para fechar o olho e sair produzindo biometano, comprando equipamento e não parar de pé. Aí essa discussão toda sobre precificação,
ela influencia direto na viabilidade dos projetos. Então, um ponto que a gente, enquanto a Gás Orgânico tem trabalhado, é dar os parâmetros de preço, da estrutura de preço do gás natural, que é algo que não é todo mundo que conhece, e deixar esse know-how disponível para quem está produzindo biometano, ou para quem tem uma solução de geração de energia por sendo implementado. Então, esse suporte nas definições é algo que a gente tem feito com uma certa frequência, e aí entrando um pouco na fronteira da gás orgânico, né, até onde a gente vai da onde a gente parte até onde a gente vai dentro de um projeto de biogás e biometano. Então, já comentei, né, então a gente deixa para os especialistas, para quem tem todo o know-how em relação à produção de gás, e temos muitos parceiros nessa jornada, que a gente aprende com e tem estabelecido parcerias interessantes, mas fica fora do escopo, que é a produção do biogás propriamente dito. Você tem lá substrato, colônia de bactérias, a estrutura de produção de biogás, biodigestores, se vai ter aproveitamento para fertilizante ou não. Então, tem todo esse mundo que a gente acha importantíssimo, relevante, e adoro estar dentro das discussões, participar. Tem grupos que avançaram muito. Recentemente, a gente teve um manifesto sobre a proteína animal e todos os benefícios aí de aproveitamento de biogás e de biofertilizante, além de outros benefícios. Mas o escopo da gás orgânica está focado já no pós-biogás. Então, você tem o biogás, você tem a opção, as rotas para produzir energia, para produzir biometano, até mesmo para se produzir hidrogênio verde, entrar numa linha de hidrogênio sustentável, se é verde musgo, enfim, a denominação que seja, é onde a gente tem atuado como princípio. E na outra ponta, a gente tem a parte de precificação, tem essa parte de apoio na tomada de decisão dos clientes, mas questões relativas a crédito de carbono, crédito de metano, essa parte de atributo ambiental, comercialização de créditos em relação a isso, eu entendo que extrapola um pouco os nossos braços aqui enquanto empresa, né? Tem outras áreas que a gente acabou não falando, que eu tenho desenvolvido junto com a equipe, projetos de P&D, né? Então tem alguns insights aí, tanto vinculados à energia, quanto ao biogás propriamente dito, somente a parte de purificação e upgrade, e desenvolvemos também com laboratórios parceiros, com empresas que já têm experiência em P&D da ANEEL e da ANP, que estão nessa jornada aqui com a gás orgânico. Uma delas é o Instituto Avançado de Tecnologia, o IAT, de Pernambuco, que já tem projetos de hidrogênio rodando há um bom tempo. Aí, de Vocês acabaram de abrir recentemente um laboratório de biogás, biometano também, né? Isso, e tem, por incentivo nosso também, conseguiu habilitar também como prestador de serviço dentro dos projetos de P&D e inovação da ANP. Então, esse é um fato novo aí, bem interessante. A gente está com uma chamada agora que é para identificar parceiros para um projeto de uso de nanotecnologia à base de biomembrana para purificação e upgrade do biogás para biometano. A gente está escolhendo parceiro estratégico para desenvolver esse projeto no âmbito da ANEEL ou da ANP. Então, vamos aí em seguida as reuniões, estruturamos já todo o projeto. Então, agora a gente está selecionando a empresa que mais é aderente aí para que mais desenvolver ajuda essa ferramenta. A desenvolver tudo, e que tenha também um propósito
similar ao nosso, né, que eu acho que essa é a grande sacada. Então, a gente está nesse processo de seleção, acredito que mais uns 2 meses a gente já vai bater o martelo em relação ao parceiro estratégico, Tá. e é um braço bem legal da Gás Orgânica, essa parte de P&D e inovação. Uhum. Então, deixa eu ver se eu entendi. A Gás Orgânico hoje é uma empresa que, se eu, produtor de biogás ou biometano, tenho a molécula e não sei o que fazer com ela, você é o cara que pega essa molécula e conecta ela com o consumidor, principalmente de biometano hoje. Perfeito. E se for necessário, você faz toda a articulação com a concessionária de gás, entende o modelo, desenha o modelo, faz os arranjos jurídicos, tudo isso ao ponto de você amarrar o modelo de negócio, se vai ser gasoduto, se vai ser comprimido, se vai ser liquefação, se é que vai ser biometano e assim por diante. Perfeito. Esse é o entendimento, esse sempre dentro do propósito aí de descarbonização, dentro de algo mais nobre, né, que é trazer essa parte do gás renováveis e fazer a transição energética. Isso é algo real, e a gama de serviços ela está dentro desse suporte técnico, avaliação de viabilidade, estudo de viabilidade técnico-econômica, a gente faz pesquisa de mercado, inteligência de mercado, comercialização dentro do âmbito restrito aí a palavra mesmo, né, de conectar as pontas e fazer esse apoio, suporte nos instrumentos técnicos, né, como cláusulas de garantia de suprimento, cláusula de qualidade do gás, né, entender a participação de cada agente dentro de cada projeto. Então, Faz a modelagem de negócio e jurídica também. A jurídica, em geral, ela está associada a parceiros também, né? Não dá para fazer tudo, mas é uma empresa que está avançando nesse hall de inteligência, seja Tá. Aí tem vários níveis, né? E a gente pode estar desenvolvendo o projeto de ponta a ponta, como entrar em cada elo dessa cadeia e fazer uma prestação de serviços para ajudar a estruturar esses novos negócios. Porque, em geral, não é o core business da empresa operar negociação de contrato com supridor de gás, seja distribuidora ou agente do mercado veicular ou transportadora de GNL ou GNC, ou qualquer outro player dentro desse mercado. Né? Qual que é o perfil do teu cliente, assim, Giovanni? Digamos que tem algum cliente potencial nos ouvindo, nos assistindo, como é que ele fala assim, pô, o Giovanni é o gás orgânico que me ajuda a vender essa molécula de biometano aqui. Qual que é o perfil dele, qual que é o porte dele, qual que é o problema que ele tem no momento que você entra no negócio? Então, assim, como a gente comentou, é evidente que o meu público-alvo, pelo espectro que a gente apresentou de modelo de negócio, é alguém que já tem essa molécula, né? Em geral, o operador de aterro sanitário ou pessoal da fazenda que já tem o biodigestor implantado ou que vai implantar, mas que está dentro desse cenário. As empresas que estão dentro desse contexto, né, de realidade de mercado, a exemplo, escritórios de advocacia que fazem M&A, que trazem recursos para a empresa através de fundos de investimento. Então, o espectro de cliente está bem variado. Para o caso do biogás, que a nossa conversa hoje está muito mais focada a esse apoio e suporte, ele está vocacionado para quem tem um substrato com possibilidade de gerar biogás
e a partir desse biogás a gente vai poder fazer essa avaliação do que fazer com ele. Se for geração, você tem uma certa avaliação para ser feito, e aí, por aí, você tem especialistas em gestão de energia, em que a gente tem parceria. E se a opção for pelo mundo do biometano, a Gás Orgânico ela vai estar e já está à disposição para promover o desenvolvimento dos negócios, seja ele na parte de comercialização, seja na parte regulatória, né, com todo o suporte para avançar nessas barreiras que a gente comentou, né, seja para implantar uma planta um projeto de planta de biocombustível, atendendo o regulamento da 734, ou você trabalhar as partes de regulatórias e, de certa forma, barreiras ambientais, enfim, relacionadas à produção do biometano. Então, esse cliente, ele não tem um perfil padrão, e hoje, né, a gente tem trabalhado aí com empresas de reputação relevante, principalmente que tenham uma tendência de compliance fechada com os nossos valores. Então, esse é um ponto também que a gente tem definido isso muito claro, assim. É uma empresa que trabalha e nasceu com muito respeito à compliance. Então, esse é um ponto definido aqui, que a gente Então, pode estar desenvolvendo os projetos de uma forma que gere resultados, mas que venham através de respeito e compliance, né? São os nossos valores. A gente está olhando para grandes, em resumo, então, a gente está olhando para grandes produtores de biogás ou biometano, né, especial de biogás, como aterros sanitários, ou plantas que, de repente, estão num processo de migração da geração de energia elétrica para biometano, ou ainda geração de energia elétrica, como você falou, e precisam de um apoio nesse direcionamento, nessa conexão. Perfeito. Tem todo um know-how de entendimento em relação ao mercado do gás disponível, ao canal de distribuição, a logística em si, né? E isso fica à disposição. Você falou aí que tiver um produtor, um possível cliente aqui, esse know-how fica à disposição para desenvolver negócios viáveis, ou contribuir na escolha na tomada de decisão em relação aos projetos. Então, essa flexibilidade, né, da contratação vai muito da dor, né, do cliente, aonde efetivamente a gente vai conseguir agregar valor. Isso tem surtido efeito, né? Hoje já operou com empresas certificadoras como suporte técnico para a área de certificação, com operadores de aterro, com produtores de agronegócio. A gente tem apoiado startups na linha de desenvolver soluções de pequenas centrais aí de produção de gás. Então, essas chamadas o espectro de clientes aqui está bem variado, e dentro da nossa equipe a gente também tem profissionais vinculados à área ambiental que podem estar dando esse suporte, tem especialização com biocombustíveis, temos aí projetistas, gente que pode agregar nas soluções. Mas é muito, né, desse tete a tete. Eu acho que esse é assim que se faz negócio aqui, seja virtualmente ou pessoalmente. A sede da empresa ela está em Santa Catarina, mas a gente tem clientes aí de Sergipe a Rio Grande do Sul. Então tá bem posicionado para prestar esse tipo de apoio e suporte para o mercado. Você tem ajudado clientes nessas chamadas específicas de biometano das concessionárias também, Giovanni? Sim. Aí remete lá à experiência pregressa, né?
enquanto as distribuidoras elas começaram com a abertura de mercado, até então a Petrobras fornecia todo o suprimento para todos os distribuidores. E no desenvolvimento e na abertura de mercado, quando as coisas começaram a gerar possibilidade de novos negócios, e a Petrobras meio que saiu um pouco da parte de fornecimento de gás, até por conta de exigências legais, surgiram outros players, como produtores de petróleo, produtores de gás e associados ao petróleo ou não. E eu tive a oportunidade de trabalhar no desenvolvimento das chamadas públicas, né, todo o nascimento ali pelo lado da distribuidora, de ofertar ao mercado a possibilidade de comprar gás diretamente para a distribuidora de outros players que não a Petrobras. Então, esse know-how aí, pela chamada pública, tem me permitido dar suporte para quem tem interesse de acessar a chamada pública. A gente já teve casos, ainda não fechamos nenhum contrato, ainda não está oficial, então não posso acessar aqui, mas a gente tem acompanhado, tem prestado serviço de suporte e apoio para esses projetos, inclusive para projetos que ainda vão ser implementados. Então, é algo que, em breve, a gente pode fazer uma nova bate-papo desse aí com o Dr. Biogás aqui e está anunciando essas novas marcos para o setor. Legal. Eu olho para essas chamadas com uma tendência, né? Como você comentou no começo da nossa fala, da nossa conversa, é natural que os outros estados comecem a articular contratos de compra de molécula de bimetano, como a gente viu aqui no Sul. Para quem tem interesse em atuar nesse setor, olhando para essas chamadas, quais são as barreiras que tem, quais são as oportunidades, como se preparar para esse tipo de proposta, Giovanni? Legal. Assim, primeiro, você chama gás orgânico, né, para uma conversa. Brincadeira, mas assim, é uma brincadeira séria, né, Marcos? Você pode nos chamar aí para uma conversa que a gente vai ter o maior prazer de fazer um bate-papo, de ter esse momento de brainstorming em relação ao potencial de cada player, tá? Então, isso é algo que fica super aberto, a gente faz muito disso, né? Reuniões, bate-papo, café virtual, pessoal, participa de evento, justamente entendendo que isso é bom para o setor. Então, a primeira, assim, a grande dica aí de $1 milhão aí é entender bem o seu perfil de produção, né? Seu perfil, seu potencial, né? Você está bem seguro em relação ao volume de gás que poderia ser ofertado numa chamada pública. Acho que esse é uma chave, envolve aquelas barreiras que a gente comentou, né, que é a barreira da produção, a barreira do upgrade, a barreira regulatória e a barreira de comercialização, né, vamos dizer assim, a gente pode chamar assim. E a última barreira da precificação. Então, entenda bem assim, o potencial real de produção, como é que a gente vai poder atender as demandas da distribuidora. A distribuidora tem algumas características bem rígidas em relação à qualidade, que eu acho que pertinentes, a gente já comentou aqui, né? E como é que está o contexto em relação a essa chamada pública, né? Que a segurança de fornecimento é algo primordial quando se trata de gás, né? Seja ele biometano ou gás natural. Acho que é quase que um princípio associado ao gás natural. Sim. Você ter segurança de fornecimento é algo inimaginável quando você vai atender comércio, você vai atender hospitais ou qualquer outra coisa vinculada à aplicação de gás natural. Então, em geral, já tem a máxima de compromisso em relação aos volumes. Então, entender bem o potencial de produção, saber quanto se você tem condição de acessar uma chamada pública, eu acho que é o primeiro passo. O segundo está associado à distribuidora propriamente dita, então, tipo, distâncias, como é que isso
está dentro do ambiente de rede, né? Até onde vai o ambiente de rede, como é que a distribuidora vai poder acessar o teu gás ou não, é algo também muito relevante, né, nas discussões com a distribuidora. E a outra é propriamente a precificação, né? Se a gente olhar que cada projeto tem um CAPEX, né, e tem um valor de investimento associado e ele deve retornar para o acionista, senão você não vai fazer projeto de biogás, biometano. Você, né, imagina que você vai fazer o projeto para que esse dinheiro retorne o mais rápido possível para o seu investidor. Então, como cada projeto ele tem valores de investimento distintos, a depender de todo o contexto que a gente comentou aqui, ele vai exigir uma mentalidade de tarifa talvez um pouco mais diferente, uma mentalidade de preço um pouco diferente. Então, precificar o gás conforme o teu investimento é algo saudável, pelo menos para você garantir que o teu preço lá na ponta lá vai compensar o investimento que você fez. Então, essa análise de viabilidade, mesmo que prévia, é importantíssima para participar de uma chamada pública. Então, você tem que saber efetivamente quanto vai ser o seu CAPEX, quanto vai ser o seu custo de operação, o seu OPEX, para que o valor, no final das contas, lá que ser negociado com a distribuidora, seja suficiente para pagar seus investimentos e ainda lhe oferir lucro, né? Então, esse é outro ponto primordial para participação na chamada. Mas é isso. Esse é minha gás orgânico também, para dar aquela... Lógico, obviamente, né? Esse perfil de produção faz muito sentido. A gente está falando de escala, né? De planta de biogás, segurança de fornecimento. A gente está falando de contrato de longo prazo. A companhia não vai fazer um contrato de 2, 3, 5 anos com você. Ela está olhando para mais de 10 anos. Corrija-me se eu estou errado, Giovanni. Distância da rede, cara, um ponto bem importante você trouxe, né? Então, são elementos que quem tem a planta precisa, quem tem um projeto precisa se atentar, né? Não é só produzir a molécula, você precisa injetar ela ou entregar até o ponto de injeção da rede, e isso é um custo que geralmente não se olha nos projetos, não é comum você ter isso nos projetos. E precificação. Cara, gostei bastante desse último ponto que você trouxe de precificação. O que você tem visto quanto à correção desses valores ao longo do tempo, né? Por quê? Por que eu te faço a pergunta? Eu tenho visto algumas discussões sobre precificação e reajuste do valor da molécula, e quando você olha para o mercado, ou seja, para as indústrias querendo comprar uma molécula, elas querem fugir do valor atrelado ao preço do petróleo, ao preço do gás natural. Me parece que a precificação dentro de uma chamada dessa, ela tem essa vantagem ou desvantagem, dependendo do preço, como o preço está flutuando, né? Mas me parece ser atrativo. Qual que é a tua percepção sobre isso? Bom, esse é mais um item sensível, também passivo de prestação de serviços, né? Quando você pensa em contratação de longo prazo, né? Você falou em 10 anos, você fica sujeito efetivamente às intempéries aí das mais diversas, mercado financeiro, flutuação do dólar, preço das commodities, variação no custo da energia, no caso de projetos que estão vinculados à geração de energia. Então, essa cenárização de construção de cenários é o que a gente faz com muita frequência. E, na hora de partir para um pensamento assim, de contratação, tem as diversas opções. Você poderia estar indexando até no próprio preço do gás, algo que a distribuidora não faz sentido para a distribuidora precificar pela indexação no próprio preço do gás, porque ela vai estar gerando uma referência circular e aí por diante você tem algo desconfortável. Você pode precificar o biometano da mesma forma que se precifica o gás natural, então vincular a um preço internacional e deixar ele flutuando, o que é uma dor de cabeça para quem está gerindo isso, né? Todo mês vai ter mudanças e isso não é bom, tira muito da previsibilidade. E você pode descolar isso do preço e precificação do gás, assumindo o risco
de associar o teu projeto ao teu montante de investimento e a tua remuneração, e carregar isso ao longo do tempo através da inflação, por exemplo. E aí o indicador é se é IGPM, se é IGP, IPCA, IGP, enfim, é uma disciplina à parte aqui que você, no dia que você tiver uma reunião dessa com um economista, você, por favor, pergunte e explore, porque toda vez que você olha para identificar um índice desse de inflação, olhar para trás é fácil, né? Você olhar o que vai acontecer daqui para frente com o IPCA ou com o IGPM é algo que quem acertar fica rico. E pelo lado do produtor, né, é importante ele setar exatamente um indicador que ele resguarde, né, e pela distribuidora da mesma forma. Então, assim, esse balanço aí em relação aos contratos e a forma de reajustar contratos não tem uma fórmula padrão, cada um está se reinventando, tem gente fazendo a posição mista, tem gente estabelecendo preço teto e preço piso, tem várias métricas aí e vai muito da negociação caso a caso, projeto a projeto. E é importante você ter isso bem conversado, que o combinado não sai caro, né? Essas coisas são bem elaboradas, combinadas com antecedência, isso fica bem positivo, fica bom. Legal. Você trouxe no começo da nossa conversa umas discussões políticas que você vem levando por dentro da biogás, por dentro para construir esse cenário de biogás, de biometano. Falando de atributos ambientais, a gente falou de precificação, que a precificação acima do valor da molécula é algo que a gente não deve ver, porque não aconteceu com outras moléculas. Enquanto você falava, Giovanni, me veio na mente o etanol. O etanol nunca teve uma precificação acima da gasolina, por exemplo. Então, particularmente, eu acho que isso não deve acontecer, não acho que isso é sadio, uma opinião particular minha para o mercado e para o biometano, mas a gente viu algo muito interessante dentro do etanol, que é você colocar uma quantidade de etanol dentro da gasolina sem interferir na qualidade do etanol, né? Sem interferir na qualidade da gasolina. Você acha que tem espaço para algo parecido em relação a um biometano menos puro Eu com vou, o gás natural? Porque você eu falou vou também tomar que eu vou tomar a liberdade de usar um neologismo aqui. Recentemente eu tive essa percepção, principalmente a gente vivenciou o Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano lá em Foz do Iguaçu, um evento fantástico, com várias discussões assim, super relevantes para o setor. Uhum. E eu acho que o que eu levei comigo do evento foi essa percepção em relação às especificidades em relação à qualidade do gás, para que ele, enquanto ele interfere no sistema como um todo. E aí eu vou tomar a liberdade de criar um neologismo, que é a figura do pré-biometano. Né? Que você tem um gás que ele já está com upgrade, tem uma purificação em relação ao biogás, mas ele não atinge os padrões da ANP, por exemplo. Né? Então, ele tem uma quantidade maior de CO2, enfim, ele tem alguns pontos que não se atinge a padrão para que permita que ele seja classificado como biometano. Então, é uma provocação que eu tenho feito ao mercado, que é a questão do pré-biometano. Tem um range ali para poder operar. Plantas industriais, alguns tipos de equipamentos acabam utilizando esse gás com uma certa ineficiência, né, que é um gás que ele tem uma redução em poder calorífico. Poder calorífico e principalmente em relação à parte ambiental também. Então, acho que esse é o mais pega, se tem mais CO2 ali envolvido, enfim, eu acho que isso pode ser um problema, né, perante a ANP, e que dentro dessa discussão me venha a ideia da flexibilização, vamos dizer assim, do regulamento. Da mesma forma, né, eu falei no começo, essa flexibilização
ela para em aspectos ambientais. Quando você tem um certo dano, hein, quando você está fazendo esse gás pré-biometano injetado na rede, isso tem um limite. Então, você tem que ter um ajuste muito fino, onde a gente está trabalhando o biometano especificado, com todo o padrão de qualidade, assim, que ele é intercambiável com gás natural, em relação a um segundo momento onde eu vou aplicar um biometano, um pré-biometano com uma característica que não é tão compatível com gás natural. Então, usando a tua analogia em relação ao etanol e a gasolina, eu enxergo que isso já acontece hoje, essa aproximação em relação ao uso do gás natural com um pré-biometano nas plantas industriais, em geral, quando a planta ela já tem seu substrato, então a própria planta consegue produzir o seu próprio biometano, intercambiar ele com o gás natural e aplicar nos seus processos produtivos. Essa aplicação é de uma forma similar à questão do etanol na gasolina. E quando você falou da precificação, né, a gente acaba não comentando muito, mas o que sempre deve acompanhar é a quantidade de energia nos combustíveis. Às vezes a gente esquece um pouco disso quando a gente compara litro com litro. Né? Quando você olhar em situações em que o etanol está mais próximo do preço da gasolina, se olhar rendimento, aproveitamento energético, você acaba efetivamente o etanol está mais caro. Então, assim, às vezes ele tem essa correlação. E tem gente que está disposta a pagar o etanol, né, por questões ambientais. É uma nova fronteira. Esse trade em relação à precificação, eventualmente ele pode estar alterado também, viu, Ricardo? Então, a tua pergunta ela tinha dois componentes. Um é, sim, a gente pode pensar numa composição de gás natural com um pré-biometano, ou flexibilizar um pouco essa exigência, ou efetivamente você tem alguns momentos em que as empresas vão correr o risco desde que não tenham dano ambiental. E a outra parte da precificação, a depender do cliente, ela vai poder optar por utilizar o biometano, mesmo pagando um prêmio por ela. Então, essa é a grande mensagem aqui. Eu acho que a gente consegue fechar dessa forma essa discussão em relação ao pré-biometano, que é um neologismo que eu acabei captando aí nesses últimos meses aí, em relação a essa tendência de analisar essa possibilidade que você levantou. Muito inteligente pergunta. Muito interessante, interessante. A minha última pergunta, Giovanni, é como é que você vê esse mercado de biometano? É a coisa que mais me perguntam no ponto de vista corporativo, né? Empresas, CEOs, falam assim, Ricardo, como é que você vê o mercado de biometano ou de biogás? Imagino que você veja muito positivo, né? Em função da gás orgânico, mas qual que é a visão do Giovanni sobre o mercado de biometano? Não tem como esconder a minha paixão pelo tema, né? Eu já era apaixonado pelo gás natural, quando todos os benefícios. Você literalmente você muda de nível quando você está tratando do biometano. Você carrega tudo de coisas tudo que eu quero. Você carrega tudo que eu acredito em relação a práticas ESG, e principalmente a questão de ser renovável, tratar resíduos, de ser friendly para o meio ambiente, de fato. E dentro desse contexto de pacote de benefícios, eu enxergo e aposto, e a gente está investindo nisso pessoalmente, como carreira, como estruturando um novo negócio, que é a gás orgânico. Não tem como não acreditar que é o futuro, efetivamente. O biometano ele vai virar realidade na nossa matriz. Isso já está em andamento, não é algo que essa percepção de que o mercado ele está ávido para absorver esse biometano me dá o conforto de que projetos de biometano vão à frente, já estão em andamento e vai ser cada vez maior a procura, e a gente efetivamente vai ter um crescimento e despontar os projetos de biometano.
pode departamentalizar alguns projetos e perfis de abordagem de negócio que já são realidades imediatas. Se olhar aproveitamento para gasto da cana, se olhar, né, pelo setor sucropoleiro, se olhar gestão de resíduos em aterros, valorização de resíduos, gestão de resíduos, parte ambiental. Você tem uma possibilidade dentro do agronegócio gigante para a movimentação de frota. Acho que também é outro projeto que está deslocadíssimo, franco andamento, as coisas já estão ávidas, todo mundo trabalhando em tecnologias de caminhões, todas as majors de produtoras de caminhões estão com esse mercado aí na ponta do lápis, estão estudando, estão desenvolvendo mercado, estão trabalhando em ferramentas, e isso é algo que vai acontecer. E isso de forma bem interessante, que é pulverizada, né? Vai pegar todo o interior, ter toda a estrutura. Vão ter as iniciativas de interiorização de redes de gás, e aí a gente passa a ter o blend de gás como uma ferramenta real e útil e de transição energética incrível, que é a rede estruturante nas cidades onde o gasoduto ainda não chegou, e essa rede estruturante sendo provida por projetos gás natural vindo da costa, seja de origem GNL ou propriamente o gás natural da rede de distribuição, deslocado por gasodutos virtuais, aí, utilizando sistemas de transportes e em small scale, ou GNC ou GNL, e um imenso aproveitamento de estruturas locais de produção de biometano, alimentando essas redes. Então, você vai ter na rede gás natural, provindo por GNC ou GNL, e biometano, alimentando redes estruturantes, com planos de backup, com toda a estrutura. Em paralelo, o desenvolvimento, aí quando essas coisas começarem a efetivamente começar a ter uma proporção maior, você vai poder aproveitar essas redes novas, que hoje não existem, se elas já assim forem projetadas, prevendo um aproveitamento também de hidrogênio sustentável. E aí você vai ter um blend de gás em redes estruturantes no país inteiro, né, permitindo uma ampliação da rede de gás do país. Então, esse é algo, é uma futurologia aqui que eu enxergo como possível, espero, acredito, quando a gente tiver um investimento maciço em distribuição e transporte de gás, todas essas malhas vão estar interconectadas. A gente vai ter no futuro lá para os nossos netos um país uma malha de gasodutos eficiente, com aproveitamento de biometano, vai trazer muito benefício para a gente como nação, né, em relação à descarbonização e qualidade de vida. Então, esse é o que a gente acredita, o que a gente espera. Né? Espero que daqui a uns tempos a gente possa resgatar essa nossa conversa e ver o quanto evoluiu o mercado. Que estamos indo nesse caminho. É isso que eu acredito. Eu também acho, eu compartilho bastante dessas redes independentes para dentro do estado, acho que faz muito sentido a tua visão. Adoro fazer essa pergunta, porque cada pessoa que passa por aqui tem uma percepção completamente diferente, e é muito, muito legal conectar essas pontas, sabe? Giovanni, nosso bate-papo foi incrível, você falou várias vezes sobre pauta para um próximo assunto, sem sombra de dúvida, a gente tem pauta aqui para ficar mais um bom tempo conversando, mas a gente vai ter outras oportunidades de conversar sobre outros temas, sobre outros projetos da Gás Orgânico. Vai ser uma honra ter você por aqui de novo. E antes de finalizar, eu queria deixar um recado aqui para as pessoas, como é que eles te encontram nas redes sociais, como é que eles encontram o Gás Orgânico, diz para nós aí. Bom, a gente, como tudo gera um aprendizado, né, a gente está aprendendo também a fazer esse tipo de trabalho em mídias, então você vai nos achar isso facilmente com @Gás Orgânico no Instagram, está super em alta, também é perfil aberto no LinkedIn, então a Gás Orgânico você pode
acessar facilmente. Tem o nosso site, né, www.gasorgânico.com.br, que é um site mais institucional. Tem, né, acho que o contato da gente aqui através do Dr. Biogás também é muito bem-vindo, então podem conversar aí com o Ricardo aí, que ele vai poder indicar aí os nossos analistas e a gente vai poder conversar caso a caso. Mas, pô, agradeço muito a oportunidade, já vou aproveitar já para fazer essa menção. Acho que o Dr. Biogás, ele tem um espaço bacana, assim, para a gente pensar, e à medida que eu fui respondendo aqui, foi vindo vários insights, me ajuda bastante para conduzir a gás orgânico e principalmente para ajudar a desenvolver o setor. O biogás e o biometano são setores aí importantíssimos para a sociedade, carregam essa bandeira da transição energética na raiz, programas aí que tem metano zero, programas implementados aí nos últimos anos aí para promover massificação aí do uso do biometano e aderir a outros programas que já existem, como Fundo Clima. Enfim, tem uma condição muito favorável aí em relação ao rate, enfim, tem muita coisa que eu não comentei, pode ser aproveitada para o mercado, pode ser aproveitada para o setor, e eu acho que essa discussão, essa conversa aberta, né? Participação nas associações, ter esse diálogo, esse canal de comunicação aberto aí é muito importante. Então, pô, parabéns aí, Ricardo, pelo Dr. Biogás, e espero ter mais oportunidades de a gente conversar aqui. Grande abraço a todos. Com certeza. Obrigado, Giovanni. E para quem não segue, Giovanni também está no LinkedIn, digitem lá Giovanni Rosa, sempre buscando, compartilhando informações importantes. Se você não segue o nosso canal, Dr. Biogás, se inscreva agora, a gente está constantemente compartilhando informações, ou lá no Instagram, ou Ricardo Miller, em todas as redes sociais nós estamos ali bem presentes. Um abraço para vocês e até a próxima.